A gente escuta em todos os lugares que praticar atividade física é importante. Mas você já parou para pensar se você está praticando atividade física de um modo seguro? Se os limites do seu organismo estão sendo respeitados e se você tem alguma chance de sofrer algum problema, como a tão temida morte súbita, por exemplo? Nesse vídeo eu vou explicar o que é esse limite e como podemos fazer para descobri-lo. Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Alberto Decarli, do canal Ortopedia, Esporte e Saúde. Esse é o canal que a gente discute assuntos do mundo do esporte e do condicionamento físico, sempre com um bom embasamento técnico-científico. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like no botão abaixo e se inscrever no canal. A lenda diz que na Grécia Antiga, por volta do ano de 490 a.C., uma grande batalha ocorreu na planície de Maratonas. Quando os soldados gregos venceram, o general ordenou que o seu melhor corredor, o atleta Fidípides, corresse até Atenas, que ficava mais ou menos a 42 quilômetros dali, e avisasse o povo grego e os seus governantes sobre a vitória. Fidípides, no entanto, ao chegar em Atenas, só conseguiu dizer uma coisa: vencemos, e caiu morto no chão. Assim surgiu a corrida da maratona, que é uma prova de 42 quilômetros e que, devido ao enorme esforço físico envolvido, fez com que o primeiro ser humano a completá-la pagasse com a própria vida. Se você é atleta, tanto amador quanto no nível mais competitivo, já parou para pensar se está praticando atividade física com segurança? Estudos mostram que o risco de morte súbita em atletas com menos de 35 anos é entre 1 e 2 casos para cada 100 mil atletas, sendo maior nos homens do que nas mulheres. O ideal é que todo atleta, seja amador ou profissional, passe por uma avaliação médica para detectar fatores de risco, sinais ou sintomas que possam sugerir problemas, como problemas cardíacos, pulmonares, hormonais ou músculo-esqueléticos. Mas o que eu queria discutir hoje é que tipo de avaliação médica nós precisamos nos submeter para praticar atividades físicas. Falando agora especificamente do risco cardíaco, que é um dos grandes medos de quem começa a correr, será que eu posso infartar? Existe muita controvérsia na literatura sobre quais exames são necessários numa avaliação pré-participação. Por exemplo, o Consenso Europeu de Medicina do Esporte fala que pelo menos um eletrocardiograma de 12 derivações é necessário em todos os atletas que irão competir, seja amadores ou profissionais. Já a sociedade norte-americana enxerga de outra maneira e a necessidade de exames é mais individualizada, de acordo com a intensidade e os fatores de risco de cada atleta. Um exame interessante que nós pedimos para corredores é a ergospirometria, ou teste de esforço cardiopulmonar. Nesse exame, que é acompanhado por um médico fisiologista, o atleta precisa correr numa esteira ou numa bicicleta, ao mesmo tempo em que são medidos os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Além disso, o atleta respira por uma espécie de um dispositivo que mede o quanto de gás carbônico ele está exalando naquele momento durante aquela atividade. Com isso, conseguimos estimar aquilo que chamamos de limiares metabólicos. Esses limiares são faixas de intensidade de treino em que nós podemos estimar qual é o real gasto energético daquela pessoa e se o seu organismo está conseguindo lidar bem com o estresse do exercício físico. Em atletas competitivos, esse exame é importante para sugerir a intensidade correta da corrida, de modo a fazê-la com segurança e numa intensidade suficiente para que esse atleta esteja de fato sendo treinado, melhorando cada vez mais o seu vigor físico. Dependendo do caso, nós pedimos também alguns exames laboratoriais, para avaliar como está a saúde do atleta, bem como para diagnosticar algumas doenças. Exames de imagem podem ser necessários para identificar uma série de alterações musculoesqueléticas, podendo identificar alterações nos tendões, na cartilagem ou nos ligamentos. Com uma boa avaliação clínica e alguns exames de imagem, também podemos identificar alterações mecânicas no eixo dos membros e até problemas de pisada.
Por isso, o objetivo desse vídeo é mostrar que uma avaliação médica completa é muito importante para todos aqueles praticantes de atividades físicas, seja qual for seu nível. E exames complementares podem sim ser grandes aliados para detectarmos riscos e prevenirmos problemas. E sua solicitação deve ser feita por um médico que tenha o conhecimento necessário. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar o seu like e deixe seus comentários. Quer ser avisado sempre que sair um vídeo novo no canal? Clique no sininho e receba as notificações do canal. Um forte abraço e até a próxima!